Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos, né? Quem fala aqui é o professor Rodrigo. Vamos trabalhar hoje, né, o conceito de dilatação dos sólidos, né? O que é dilatação dos sólidos, gente? O que é dilatação, né? Melhor dizendo. É a expansão, né, de um objeto. O que vai acontecer, né? Ao sofrer um aquecimento, o objeto, as moléculas, né, tenderão a se afastar uma da outra, então, consequentemente, né, o objeto que constitui tal átomos ou moléculas, né, que estão se afastando, sofrerá, né, uma expansão em seu tamanho, ok? Então, isso é dilatação, né? E a gente vai ver aqui que a gente tem três tipos de dilatações envolvendo sólidos: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, né? Ao contrário da dilatação, nós temos também a contração, né? Que é o que, devido a sofrer um resfriamento material, né, ele tende a diminuir o seu tamanho, né, original. E quando ele volta à temperatura normal, ele volta ao tamanho, né, que ele estava antes, né? Tamanho original não, né? Tamanho menor, né, quando sofre a contração. Então, a contração é o processo inverso da dilatação, né? Quanto à dilatação, a gente expande o material, a contração a gente tende a diminuir, né, o objeto. É porque as moléculas tendem a ficar mais próximas da outra. E na dilatação, as moléculas tendem a ficar mais afastadas da outra. Então, vamos lá. Fazer uma aplicação, né, envolvendo aqui os conceitos envolvendo dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Primeiramente, né, vamos aqui. Então, vamos aqui. Dilatação superficial, né? Peguei aqui como exemplo uma barra de ferro, né? Vamos considerar que aqui seja uma barra de ferro. E nessa barra de ferro, né, a gente tem que ter o coeficiente de dilatação linear para me efetuar os cálculos. Então aqui, barra de ferro. Ok? Então, o coeficiente de dilatação linear da barra de ferro é o que? 1,2 vezes 10 a menos 5. E para mim efetuar o cálculo, antes de tudo, eu tenho que entender como é que funciona o processo de dilatação. Que nem eu disse para vocês, esse objeto ele sofrerá um aquecimento, tá? E esse aquecimento, né, provoca o quê? Uma variação de temperatura, tá, gente? Então nós temos aqui um aquecimento que vai provocar uma variação de temperatura. Tá? Como assim? Suponhamos que essa barra de ferro inicial ela tenha inicialmente uma temperatura, né? Aí temperatura, gente, a gente pode chamar de T, de θ, aí é critério de vocês. Eu vou chamar de θ para não fazer confusão. Então, chamo de θ, né, inicial, né? O que? O valor da temperatura. Vamos chamar aqui, fala que é 10 graus Celsius, tá? Então, tem aqui o material a temperatura de 10 graus Celsius. E o comprimento inicial, né? O comprimento da barra, esse aqui, ó, né? Eu vou chamar de comprimento inicial. E o comprimento inicial, vamos supor que seja de 1 metro. Ok? Seja de 1 metro. E eu vou fazer um aquecimento, né? E esse objeto, ele vai variar o seu tamanho. E o quanto que ele vai variar? É isso que a gente vai analisar aqui, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não está em escala real, mas a gente pode ter uma certa noção. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só mudar a cor aqui. Opa, passei um bocado aqui. Deixa eu só retornar um bocado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Seriam uns 13. Tá bem grandinho aqui. Então, o que eu posso fazer aqui?
Vou dar uma diminuída aqui, né, no objeto. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais um quadradinho. Né? O que eu posso observar aqui? Só puxando a barra para cá e voltando aqui para cima. Olha aqui, ó. Eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu joguei um quadradinho a mais aqui. Lógico, né? Tudo isso fora de escala. Né? Só para mim ter uma certa noção. O que ele tem que entender, né? A diferença que deu aqui, né? A diferença que deu aqui, essa diferença aqui, ó, é o que eu vou chamar de minha dilatação, né? E a minha dilatação, gente, é representada, quando eu falo dilatação linear, ela é representada como ΔL, tá? Essa vai ser a minha dilatação linear, né? E como é que eu monto o cálculo? Como é que eu faço o cálculo aqui? Né? Como é que é a equação da dilatação linear? A equação da dilatação linear é essa aqui, ó. ΔL, você fez aqui no cantinho. ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, que no caso aqui é do ferro, né? Vou escrever aqui FE, vezes a sua variação de temperatura. Então, quando sofre aquecimento, essa temperatura vai variar, né? Ela não vai continuar sendo a mesma, ela vai aumentar. Então, ela passa, né, com a temperatura final, né? Para quanto? Eu posso jogar aqui, por exemplo, 40 graus Celsius. E aí eu vou analisar o quanto que aumentou aqui, ó, o comprimento final. O comprimento final, né, seria o comprimento inicial, que já era, mais esse valor aqui, né, que é o ΔL. Então você soma ele, esse seria, né, o seu comprimento final. Esse é um raciocínio que vocês têm que ter, ok? Para saber o comprimento final. Então você vai achar, né, a dilatação e, consequentemente, né, com a dilatação você acha o comprimento final que a barra de ferro adquire depois que ela sofreu o aquecimento. Muito bem. Importante, né, também saber, né, o que significa cada termo aqui, né, cada, né, incógnita que está envolvida aqui na equação. Então, eu vou escrever aqui do lado aqui, ó, ΔL é o que? É a variação do comprimento ou dilatação linear. Dilatação linear. Ok? LO é o comprimento inicial. Tá, gente? Comprimento inicial. Isso aqui nós já vimos que é o coeficiente de dilatação linear. É o coeficiente de dilatação linear. Muito bem. Só puxar aqui mais um pouquinho, para a gente ter um espaçozinho aqui. Coeficiente de dilatação linear. E aqui nós temos a nossa variação de temperatura. Nós temos a variação de temperatura. Então, né, a gente pode estar curioso em saber o quanto que dilatou, né, esse material. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu acho que aqui vai ter um espaço suficiente. Aqui eu tenho que deixar um espaço aqui embaixo. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? O que eu vou fazer aqui, ó? ΔL. O comprimento inicial nós definimos inicialmente como valendo 1. O coeficiente de dilatação vale 1,2 vezes 10 a menos 5, né?
vezes a variação de temperatura, que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, né? 40 menos 10 vai dar 30. Ok? Eu sei que 1 vezes 1,2 vai dar 1,2. 1,2 vezes 30, nós vamos obter 36. Então eu tenho aqui 36 vezes, multiplica primeiro as bases fora a potência de 10 e depois analisa a potência de 10. Então vai ser 36 vezes 10 a menos 5. Então ΔL é igual. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda, vai ficar 3,6 vezes 10 o quê? A menos 4. Isso aqui, na unidade de medida metros. Isso aqui é a mesma coisa de eu falar, em dízima, que seria 0,12336 metros. Então, aquela pequena variação que houve lá na barra, vale 0,036 metros. É esse processo aqui, ó. Aí quem é o comprimento final? Nós acabamos de definir aqui, ó, o comprimento final será o quê? O comprimento inicial da barra mais a dilatação linear que ele sofreu. Então, simplesmente a gente substituir aqui, É o que eu falei com vocês. Vocês pegam LF, que já valia 1 metro, mais 0,0036, Feito isso, eu vou obter que o comprimento final, vou escrever aqui mais no cantinho aqui, ó. Aqui embaixo eu escrevi isso. O comprimento final será 1,0036 metros. Então tá aí a resposta. Então, dilatação linear, gente, eu estou analisando, esqueci de comentar isso, o aquecimento de uma forma linear mesmo. Você está analisando só o comprimento. Agora a gente vai ver, a dilatação superficial e o material. Vamos considerar o material sendo uma barra de ferro também, tá? Agora não seria uma barra, uma chapa de ferro. Então, o coeficiente de dilatação linear, tá? Vou escrever aqui em cima. Continua, valendo o mesmo valor. 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. É o que a gente obteve aqui em cima e vai continuar utilizando aqui embaixo. Muito bem. Só quando eu falo superficial, não é só uma medida linear, É uma área. Então, uma área, se eu supor aqui, ó, que eu tenha, 1 metro aqui por 0,5 metros aqui, qual que seria a minha área, A área, a gente sabe que é lado vezes lado. Então, seria 1,5, metros quadrados. Então, tome só cuidado com isso, tá, gente? Faz a multiplicação e a gente obtém aí, Fiz o errado aqui. Então, a gente obtém aí um valor, 1 vezes 0,5, a área, vai ser 1 vezes 0,5. A área vai ser 0,5 metros quadrados, tá? Bom, obter o valor da área inicial, a gente tem que entender que isso aqui é a área inicial. Eu vou fazer o processo de aquecimento novamente. E esse processo de aquecimento, ele vai aumentar as dimensões, desse objeto aqui, ó. Observe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer outra forma aqui, do lado aqui, para a gente entender. Não vai ficar em tamanho real, não, gente, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Muito bem. É o
que eu falei, ele sofreu um processo de aquecimento aqui, né? E, consequentemente, vai aumentar o quê? Sua temperatura. Se a temperatura inicial aqui, né? Vamos jogar com a temperatura inicial aqui, seja de 10 graus Celsius também, né? Eu quero analisar o quanto que aumentou a sua dimensão, né? Aumentou a dimensão aqui, ó. Aumentou um pouquinho aqui, ó. Opa. Aumentou um pouquinho aqui. E o quanto que aumentou aqui é a minha dilatação superficial. É isso que eu quero saber. O tanto que houve aqui é a minha dilatação superficial, que eu vou chamar de ΔA. Tá, gente? Eu quero saber o quanto que aumentou aqui na minha dilatação superficial. Então, o que que eu vou fazer, né? A temperatura variou de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius. Eu quero saber o quanto que houve de aumento da sua dilatação superficial. E quando eu falo de dilatação superficial, a gente acabou de ver, né? Eu vou analisar o aumento em duas dimensões, ao contrário da linear, que era somente uma dimensão, né? E como é que faz esta equação? A equação é a seguinte: ΔA é igual ao área superficial inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, desculpa, deixa eu desmanchar, que é beta, o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Tá? Observe que mudou só a questão da expressão das letras, que é basicamente, né, o mesmo estilo de montagem, só que aqui é para a área. Então, o que significa cada coisa, né? O ΔA é dilatação superficial, dilatação superficial, ok? A inicial aqui é chamado de área inicial, área inicial, tá? E aqui o beta é o coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação superficial. Superficial. Que nada mais é, né? O beta nada mais é que 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então, por exemplo, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é a barra de ferro, seria o quê? 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, né? Que daria o quê? 2,4 vezes 10 a menos 5, o quê? Graus Celsius a menos 1. Tá? Então é isso. Ok? E Δθ, né? Sabemos que é variação de temperatura. Vou escrever aqui, ó, variação de temperatura. Vou ficar um pouquinho apertado aqui, mas vai dar para entender. Muito bem. Feito isso, né? Conhecendo essas expressões, dá para me fazer o cálculo aqui. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, vou pegar essa equação aqui e jogar ela mais para o cantinho ali, e a gente continua efetuando os cálculos. É isso que a gente vai fazer aqui. Muito bem. Vamos lá. ΔA, gente. ΔA é a dilatação superficial. A área inicial a gente definiu como 0,5. O coeficiente de dilatação superficial é 2,4 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura é quanto, né? Qual que é a temperatura que eu adotei? 40 menos 10, então vai dar 30 graus. Então, ΔA é quanto? Vamos lá. 0,5 vezes 2,4 vezes 30. Isso vai dar 36. Tá? Coincidentemente, bem parecido com o lá de cima. 36 vezes 10 elevado a quanto?
Aí a gente volta na potência, 10 a menos 5. Delta A é igual a 3,6 vezes 10 a menos 4. Observe, né? Só que aqui a minha unidade de medida é metro quadrado. Eu posso reescrever, né? Delta A igual que 0,036 metros quadrados. Aqui é o mesmo raciocínio lá de cima, gente. O que seria a sua área final? Você poderia querer saber, além da dilatação, a área final, né? Que esse objeto poderia obter, a área final. A área final, né? Você tem que entender, né? Que a área final vai ser o quê, né? A área inicial mais, né, a dilatação da área que sofreu, né? Então, o mesmo raciocínio. Então, é o seguinte, a área final seria o quê? A área inicial, que é 0,5 metros quadrados, mais 0,036. Tome só cuidado na hora de somar aqui, ó, é vírgula, igual de vírgula, para não dar confusão. Então, a área final seria o que aqui? Só fazer aqui de forma bem rápida. 0,5 mais 0,0036. Ficaria 0,5036 metros quadrados. Então, essa é a resposta, tá, gente? Muito bem. A dilatação volumétrica eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Senão o vídeo fica muito extenso. Mas muito obrigado. Forte abraço e até a próxima videoaula.